Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia neste domingo, nosso 17º encontro. Faremos 3 pequenos momentos. Primeiro, eu já havia falado para vocês, vou repeti-lo, porque me interessa para discorrer o terceiro ponto da nossa reflexão, que é a primeira apologia de Justino de Roma, que escreveu essa apologia no ano 150 depois de Cristo. Praticamente quase 50 anos depois da morte de João Evangelista. Ele era um filósofo leigo, cristão, e que escreveu esta apologia. E quando ele fala sobre a questão da Eucaristia, primeira apologia no parágrafo 66, ele nos diz: de fato, não tomamos essas coisas, isto é, a Eucaristia, como pão comum ou bebida ordinária. Não é comer pão, não é beber vinho, não é um pão ordinário, não é uma bebida ordinária. Não é um simples pão, um simples vinho, mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne, por força do Verbo de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o nosso Salvador se fez carne pela força do Verbo de Deus, da palavra que se encarnou. E naquele momento em que a palavra se encarnou, ele teve carne e sangue por nossa salvação. O Verbo de Deus, que é Deus, assumiu Maria e gerou nela uma realidade humana, que aqui chama carne, sangue, por nossa salvação. E assim nos ensinou Jesus, que por virtude da oração do Verbo, a invocação do Verbo, da palavra, sobre o pão e o vinho, o Verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças significa eucaristel, o alimento com o qual, por transformação, se nutre nosso sangue e nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. O mesmo Jesus que caminhou no meio de nós, o mesmo Jesus que encontrou com as pessoas, o mesmo Jesus que estava junto das pessoas, esse mesmo Jesus, encarnado, é também aquele que está na Eucaristia. É o mesmo, não é um outro, como nos diz aqui São Justino de Roma. Mas gostaria também de completar esta reflexão com Adolphe Tanqueray. Ele tem um compêndio de teologia ascética e mística. E ele fala sobre a questão da Eucaristia. Nós estamos aqui, justamente na página 155 do seu livro revisado, no parágrafo 277, que diz assim: o próprio Jesus Cristo é o nosso alimento, é o próprio, é o mesmo Jesus Cristo que andou, que se encarnou, é o mesmo Jesus Cristo na sua divindade, O próprio Jesus Cristo é nosso alimento. Jesus inteiro. Então, na Eucaristia está Jesus inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. É o Cristo todo. Não é o Cristo em parte. Não, é o Cristo todo. Na Eucaristia está o Cristo todo, que une-se a nós para transformar-nos em si mesmo. Vamos ver essa afirmação. O próprio Jesus Cristo é nosso alimento, Jesus inteiro.
O Jesus que diante daquele leproso que suplicava a cura, e dizia: se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus toca no leproso e diz: eu quero ser purificado, seja purificado. Esse Jesus que tocou o leproso é o mesmo Jesus que está presente na Eucaristia. Não é um outro, é o mesmo. É Jesus presente e vivo, trazendo a sua realidade, o seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Na Eucaristia está o mesmo. Nós encontramos e deparamos com o mesmo Jesus. Então, naquela Eucaristia está Jesus inteiro, como alimento, mas é Ele mesmo. E, acima de tudo, quando nós dizemos que Maria trouxe nos seus braços o Criador de todo o universo, que se fez homem, e nos braços de Maria estava o Criador, aquele que criou todas as coisas, coube nos braços de Maria e foi afagado por ele. Este mesmo Jesus que foi afagado por Maria, o Criador de todas as coisas, é o mesmo Jesus, não é outro, é o mesmo Jesus que o Padre, quando tem nas mãos e diz as palavras e age em persona Christi, na pessoa do Cristo, e tem nas mãos o próprio Cristo, o Padre também tem nas mãos o Criador de todas as coisas, presente e vivo na Eucaristia. Não é um outro, é o mesmo. É o Jesus presente e vivo na Eucaristia. É o Jesus que traz Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. É o mesmo Jesus que o Padre tem o privilégio de ter nas mãos e colocar o Criador do universo em suas próprias mãos. Presente e vivo ali, nessa realidade, nesta presença real. Como também o cristão, uns comungam com a boca, outros comungam na mão, uns comungam na boca, outros na mão. Quando você coloca Jesus na mão para comungar, você está colocando nas mãos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, no seu corpo, no seu sangue, na sua alma e divindade. Não é o outro, é o mesmo Jesus. A partir desse momento da Eucaristia, o Cristo une-se a nós, a uma unidade perfeita e completa com aquele que comunga. Ele é nosso alimento. Ele une-se a nós. Para quê? Qual finalidade? Para nos transformar nele. Na Eucaristia, nós somos cristificados. Nos transformamos em Cristo. Formamos com ele uma unidade. Semana que vem nós vamos trabalhar essa unidade física e essa unidade espiritual com Cristo, trabalhando também dentro daquilo que Tanqueray fala nesta parte do seu livro. Essa união é ao mesmo tempo física e moral, transformadora e, por natureza, permanente. Nos unimos totalmente a Cristo, que a sua realidade divina está em nós. Ele mesmo está em nós. Não é Jesus que transforma em nós, mas somos nós que transformamos em Jesus. Tal é a doutrina de São João que o padre Le Breton resume deste modo. Na Eucaristia,
consuma-se a união de Cristo com o fiel. E também o seu fruto. Qual é o fruto? Que é a transformação vivificadora. A realidade da Eucaristia vivifica em mim. É uma ação transformadora dessa adesão a Cristo. É o fruto que gera em nós a partir da comunhão, desta união e desta comunhão. Já não é somente uma adesão a Cristo pela fé. Não se trata simplesmente de eu aderir a Cristo pela fé. Não é uma realidade, que mantém a separação entre Cristo e aquele que crê. Não. Nem uma incorporação em Cristo pelo batismo. No batismo nós somos incorporados a Cristo. Não é isso. É uma nova união. A Eucaristia gera uma nova união. Muito real, verdadeira e ao mesmo tempo muito espiritual. Essa realidade nós ainda vamos ver entre esta união real e essa união espiritual. Pode-se dizer que quem se une ao Senhor, por ela, além de um só Espírito com Ele, a Eucaristia nos faz formar com Jesus um só Espírito, é também uma só carne. Então é Cristo inteiro que se transforma, que nos faz transformar nele. Tamanha é a intimidade que Jesus não receia afirmar: como eu vivo pelo Pai, também quem me come viverá por mim. Sem dúvida, trata-se de uma analogia, mas, mesmo assim, para respeitá-la é preciso entender que não há somente uma união moral, baseada em uma comunhão de sentimentos, mas uma união física real, que traz consigo uma mescla de duas vidas, ou melhor, uma participação no cristão na própria vida de Cristo. Isto é, essa realidade que nos faz unir plenamente em Cristo, a ponto que não se tem separação entre Cristo, porque o corpo não se separa da igreja, forma uma unidade inseparável, da cabeça, e a cabeça não se separa do corpo, uma unidade inseparável. A mesma realidade vital, espiritual, nos une, nos faz unidos no mesmo corpo. Então nós participamos deste mistério e nos tornamos parte deste mistério a partir do momento da comunhão. Então, no terceiro momento, que eu gostaria só de explicitar, todos os encontros que, quando nós lemos os evangelhos, nós podemos fazer este exercício, ver os encontros de Jesus, o Jesus que está no meio das pessoas, o Jesus que ao mesmo tempo é acolhido, Você vê aquele Jesus, que diante daquele paralítico e dos amigos que levam o paralítico, Jesus se comove e Jesus então diz ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Este Jesus daquela cena evangélica é o mesmo Jesus que está presente e vivo na Eucaristia. E você tem o mesmo Jesus que esteve ali naquele momento, que está presente e vivo naquela Eucaristia. E ao comungar, você realiza essa união perfeita, essa unidade onde Cristo, agindo na pessoa que comunga, faz com que essa pessoa se transforme no próprio Cristo. Ela é absorvida no próprio Cristo sem perder a sua identidade, formando também essa unidade.
Ora, quando você vê Jesus na cruz, e você vê todo aquele sofrimento, toda aquela dor, todo aquele insulto, toda aquela vergonha da cena, né? A cena vergonhosa, você vê que quando você olha para a Eucaristia, é o mesmo Jesus, não é um outro. É o mesmo Jesus que passou por aquela realidade, que está presente na Eucaristia. Está presente totalmente. Está presente e vivo nesta Eucaristia. Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Quando você vê que aquela realidade daquele lado aberto de Jesus, onde jorrou água e sangue, aquela realidade daquele sangue precioso que lavava os nossos pecados, que foi derramado na terra, você vai conseguir entender que aquele que estava na cruz, aquele que nos amava até o fim, é o mesmo Jesus que se faz vivo, presente na Eucaristia. É Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. E quando, naquele momento, se celebra a Eucaristia, aquela realidade da paixão de Jesus se atualiza. E nós, por inteiro, estamos presentes naquele Calvário. E naquele momento, unidos no corpo de Cristo, numa unidade perfeita e completa com Ele, naquele momento, nós também estamos morrendo com Ele, como também estaremos ressuscitando com Ele. Não se separa aquele que crê da fonte da fé, no mistério do Cristo, não se separa a nossa vida do Cristo. Há uma unidade perfeita e completa. Então, quando nós vemos que Jesus diz, minha carne é verdadeira uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Então, diante dessa realidade, celebrar a Eucaristia é estar diante do mesmo Cristo. O Cristo que esteve na Galileia, que caminhou na Galileia. O Cristo que morreu em Jerusalém e ressuscitou. O Cristo que subiu aos céus. É o mesmo Cristo que está nas mãos do sacerdote, naquela consagração. É o mesmo Cristo que eu tomo pela mão e o comungo. E me transformo em Cristo. Sou cristificado. É um mistério. Só a fé é capaz de entender este mistério. Senão, vamos ficar igual aqueles judeus antigos que viam a humanidade de Jesus, mas não eram capazes de entender que por detrás daquela realidade de carne, sangue, osso, aquela realidade humana que eles diziam conhecer, porque era de Nazaré, conhecemos seu pai e sua mãe, conheciam nada, porque aquele que eles viam na realidade humana trazia dentro de si a sua verdadeira divindade. E ao ver a realidade do corpo e do sangue, aliás, ao ver a realidade do pão e do vinho, só mesmo pela fé é capaz de perceber que por detrás daquele pão e vinho consagrado está o mesmo Jesus, não outro, que andou pela Galileia, que caminhou entre as pessoas, que olhou para os olhos das pessoas, que chamou pessoas, que estendeu a mão a elas, é o mesmo Jesus que está vivo, presente na sua realidade, presença real da Eucaristia. Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre essa união física daquele que comunga com Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.